Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O ônibus escolar parou em frente ao grande portão da Lincoln High School, um prédio de tijolos vermelhos cercado por campos de atletismo. O sol da manhã banhava o pátio com uma luz dourada, mas Emily Carter, de 22 anos, não sentia calor no peito. Seu coração batia acelerado. Ela desceu lentamente do ônibus, segurando uma velha bolsa de ginástica preta gasta pelos anos. Sua calça jeans simples, moletom cinza e cabelo preso em um coque davam a impressão de uma garota comum, quase invisível. Ela não era nada de especial, e era exatamente isso que ela queria, se misturar. Mas ao passar pelas portas da escola, Emily sabia que não poderia permanecer uma sombra por muito tempo. Ela estava lá para começar seu estágio como assistente esportivo com o time de basquete do ensino médio. Essa posição, que ela conquistou quase por acaso, representou uma segunda chance para ela se reerguer após vários anos marcados por silêncio e dor. Porque Emily tinha um segredo. Por trás de sua aparência frágil, escondia-se uma ex-campeã júnior de boxe. Com apenas 16 anos, ela havia vencido vários torneios regionais e atraído a atenção de recrutadores. Mas um trágico acidente interrompeu sua trajetória. Seu treinador, que também era seu mentor e praticamente um pai substituto, morreu em um acidente de carro logo após uma de suas lutas. Devastada, Emily guardou suas luvas em uma caixa e jurou nunca mais pisar em um ringue. Desde então ela se retirou para uma vida discreta, buscando se reconstruir longe da violência e de olhares indiscretos. Enquanto caminhava pelo corredor da escola, as risadas e conversas dos alunos ecoavam por toda parte. Vários olhares a fitaram. Alguns se perguntavam quem seria aquele recém-chegado. Outros, especialmente os mais populares, já pressentiam um alvo fácil, um forasteiro tímido e inseguro. Emily, por sua vez, baixou ligeiramente os olhos, como se quisesse se proteger. Ainda não sabia que no meio daqueles corredores um confronto brutal estava prestes a nascer, uma humilhação que ela não havia buscado, e que despertaria nela o que jurara enterrar, o fogo do boxeador. Emily respirou fundo antes de abrir a pesada porta de vidro da Lincoln High School. O cheiro de cera e desinfetante subiu até suas narinas, familiar e estranho ao mesmo tempo. Os corredores se estendiam à sua frente como um labirinto. Armários de metal batiam sob as mãos dos alunos, risadas irrompiam de todos os lados, e o burburinho formava uma parede sonora difícil de penetrar. Ela mal havia dado alguns passos quando uma voz calorosa a chamou: "Senhorita Carter?" Emily olhou para cima e viu uma mulher na casa dos 50 anos, elegantemente vestida com um terno azul marinho. Seus óculos retangulares lhe davam uma expressão severa, mas seu sorriso suavizou seu rosto. "Sou a senhora Rodrigues, a diretora. Bem-vindos a Lincoln High." Emily apertou a mão dele timidamente. "Obrigada, estou muito feliz de estar aqui", disse ela com um sorriso leve e forçado. A senhora Rodrigues a conduziu pelos corredores, mostrando-lhe o local. Por toda parte, os alunos se despediam com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Emily sentia os olhares fixos nela, como se todos estivessem tentando adivinhar quem ela era. Ao chegar em frente ao ginásio, o diretor gesticulou para um homem alto e atlético que estava corrigindo a postura de um jogador de basquete. Ele se virou e se aproximou deles. "E Emily, aqui está treinador Miller, responsável pelas equipes esportivas. Você trabalhará principalmente com ele." O treinador Miller estendeu a mão firme. "Prazer em conhecê-la, Emily. Vamos precisar da sua ajuda, principalmente com o treinamento das meninas." "Claro," ela respondeu, tentando esconder seu nervosismo. Naquele momento, uma gargalhada ecoou atrás dela. Um grupo de garotos tinha acabado de entrar no ginásio. No centro, um aluno alto e musculoso, vestindo uma jaqueta de time de futebol, caminhava confiante. Seu cabelo loiro bagunçado e seu sorriso irônico eram suficientes para chamar sua atenção. "Isso é Tyler Johnson, capitão do time de futebol", sussurrou o treinador Miller para Emily. "Boa, mas às vezes um pouco confiante demais." Tyler parou quando a viu, ergueu as sobrancelhas e disse em voz alta: "Ei pessoal, olhem, temos um novo treinador ou uma babá?" As amigas caíram na gargalhada. Emily sentiu o rosto esquentar, mas não respondeu. Simplesmente desviou o olhar, como se o comentário não a incomodasse. No entanto, no fundo, seu instinto de boxeadora já lhe dizia: "Não olhe para baixo." A senhora Rodrigues franziu a testa e tentou intervir, mas Emily a antecipou com um sorriso discreto. "Não é nada sério." Mas aquela primeira conversa plantou uma semente. Aos olhos de Tyler e seus amigos, Emily não era uma figura de autoridade. Ela era um alvo.
E para Emily o primeiro dia mal havia começado. Na manhã seguinte, Emily entrou na academia segurando uma xícara de café. Ela esperava passar despercebida se misturar, mas assim que entrou, sentiu olhares fixos nela. O time de futebol treinava em um canto, aquecendo livremente. Tyler, o capitão, liderava o grupo como uma estrela entre seus fãs. Assim que o viu, um sorriso irônico surgiu em seus lábios. Ei, olha quem chegou, a garota nova treinador, ele exagerou na palavra. O que ela vai nos ensinar? Como correr com uma sacola de compras? A risada irrompeu imediatamente. Emily permaneceu calma, mas seus dedos apertaram a xícara. Outro jogador, Brad, alto e forte, acrescenta. Talvez ela esteja aqui para pegar nossas toalhas sujas? Desta vez o grupo caiu na gargalhada. Emily respirou fundo e decidiu ignorar. Colocou a xícara em um banco e começou a preparar o equipamento para o treino das meninas. Mas os sussurros atrás dela persistiam. Você acha que ela já praticou algum esporte? Olha, os tênis dele parecem que vieram de uma venda de garagem. Sim, ela parece uma aluna perdida. Emily sentiu a pontada da vergonha, mas também o surgimento de uma chama interior que ela tentava extinguir. Seus anos de boxe lhe ensinaram paciência, disciplina, mas também orgulho. Enquanto ela guardava alguns balões, uma voz suave a interrompeu. Era Chloe Turner, uma estudante tímida de 16 anos que fazia parte do time de basquete feminino. Não dê ouvidos a eles, senhorita Carter, ela sussurrou. Eles são sempre assim com gente nova. Emily deu um sorriso agradecido. Obrigada, Chloe. Estou bem. Mas a verdade era que, no fundo, ela não estava indo muito bem. Cada palavra, cada risada despertava uma antiga raiva que ela havia enterrado desde a morte do seu treinador. Ela havia prometido a si mesma que pararia de lutar, que pararia de deixar a violência ditar sua vida. Mas ela já sabia que se essas provocações continuassem, sua calma não duraria para sempre. E no canto do ginásio, Tyler, cruzando os braços musculosos, a encarava com aquele sorriso satisfeito. Para ele, Emily não era uma figura de autoridade. Ela era um jogo. Uma presa fácil. Na tarde de sexta-feira, o sol se punha lentamente atrás das janelas empoeiradas do ginásio. Emily tinha acabado de terminar o treino com o time de basquete feminino. Cansada, mas calma, ela estava colocando as bolas de basquete de volta no carrinho de metal. As meninas já haviam saído, deixando o local quase silencioso. Enquanto empurrava o carrinho em direção ao depósito, passos soaram atrás dela. Ela não precisou olhar ao redor para saber quem era. É, senhorita Babá. Uma voz familiar gritou, tingida de sarcasmo. Emily suspirou baixinho e se virou. Tyler e dois de seus amigos, Brad e Nick, bloquearam a entrada do ginásio. Seus sorrisos irônicos eram suficientes para anunciar que não estavam ali para conversar educadamente. Estávamos entediados, então pensamos em vir ajudar você, disse Brad, cruzando os braços, sua silhueta impressionante destacada contra a luz. É, acrescentou Nick, talvez pudéssemos te mostrar como guardar os balões. Afinal, você provavelmente não está acostumado a lidar com equipamentos de balões, desportistas. Os três caíram na gargalhada. Emily respirou fundo, tentando manter a calma. Colocou o último balão no carrinho e o trancou. Obrigada pela oferta, mas eu consigo me virar, ela respondeu neutra. Mas Tyler não ia deixá-la ir tão facilmente. Deu um passo em sua direção, encurtando a distância, e se inclinou levemente para olhá-la de cima. Sabe, eu realmente me pergunto por que te contrataram aqui. Você não parece um treinador. Você parece. Ele fingiu pensar e estalou os dedos. Um universitário falido procurando um emprego extra. A risada de Brad e Nick ecoou pelo ginásio vazio. Emily sustentou o olhar dele sem dizer nada. O silêncio dela, longe de acalmar Tyler, divertiu-o ainda mais. Ele esticou o pé e chutou de leve a bolsa de ginástica que estava ao lado do banco, derrubando-a no chão. Ops, disse ele, fingindo inocência. Espero que não tenha nada de valor aí. A bolsa abriu um pouco com o impacto, revelando um par de bandagens de boxe cuidadosamente dobrado. Emily correu para pegá-lo antes que pudessem ver muita coisa. Mas Tyler já tinha notado. Ora, disse ele, inclinando-se para a frente para ver melhor. O que é isso? Luvas? Com quem exatamente você está planejando lutar? Emily abraçou a bolsa junto ao corpo. Não é da sua conta, ela respondeu calmamente. Acho que isso torna-se nosso negócio, Nick zombou. Tyler deu um sorriso malicioso e acenou para seus amigos. Vamos lá, pessoal, vamos testar nosso novo treinador, vamos ver se ela é tão frágil quanto parece. As risadas ecoaram pelo ginásio vazio, mas Emily sentiu algo mudar dentro dela. Seu coração acelerou, seu corpo instintivamente adotou uma postura mais pé no chão.
Ela não queria um confronto, mas sabia que aquela provocação iria além da mera zombaria. O fogo estava começando a reacender. Na manhã de segunda-feira, o corredor da Lincoln High School fervilhava como uma colmeia. Armários batiam, risadas explodiam, mas por trás do barulho havia uma tensão incomum. Por toda parte, alunos cochichavam, trocando olhares curiosos na direção de Emily. Ela caminhou para a frente, com a bolsa de ginástica no ombro, ciente de que algo estava acontecendo. As conversas paravam quando ela passava, apenas para recomeçar imediatamente atrás dela. Ouvi dizer que ela esconde luvas de boxe na bolsa. Sério? Ela? Mas ela parece muito frágil. Sim, mas Tyler disse que a viu com bandagens. Você acha que ela está treinando em segredo? Emily apertou um pouco mais a alça da mochila. As bandagens que tinham visto no outro dia foram o suficiente para despertar a imaginação de toda a escola. Chegando ao ginásio, ela encontrou o treinador Miller preparando um quadro tático. O homem olhou para cima e viu sua expressão tensa. Você parece preocupada, ele comentou. Emily hesitou, depois se aproximou. Os alunos estão conversando. O que eles estão dizendo? Ele perguntou intrigado. Ela olhou para baixo. Deixe-os pensar que eu estou lutando boxe. Um pequeno sorriso apareceu no rosto do treinador. Bem, isso não é mentira, é? Emily deu um pequeno pulo. Você sabe? E claro que sei. Eu te vi no ringue anos atrás, disse ele, pousando calmamente o marcador. Você era uma força de verdade. Poderia ter ido muito longe. Emily desviou o olhar, uma sombra de tristeza cruzando seu rosto. Desisti, e não tenho intenção de fazer isso de novo. O treinador olhou para ela por alguns segundos e depois assentiu. Você pode tentar fugir do seu passado, Emily, mas ele sempre vai te alcançar. Naquele momento, a porta do ginásio bateu e Tyler entrou com sua turma, mais barulhento do que nunca. Ele cumprimentou os amigos em voz alta e lançou um olhar penetrante para Emily. Então, treinador, ele disse, enfatizando cada palavra, dizem que você é um boxeador. Você vai nos dar uma pequena demonstração? As amigas caíram na gargalhada. Emily permaneceu em silêncio, mas seus punhos, cerrados no fundo dos bolsos, revelavam sua luta interior. Os rumores atingiram um novo patamar. Não eram mais apenas sussurros, tornaram-se um desafio. O dia estava chegando ao fim. O céu estava ficando alaranjado do lado de fora das janelas da escola, e a maioria dos alunos já havia ido embora. Emily estava guardando alguns arquivos no escritório anexo ao ginásio, na esperança de passar despercebida. Mas ao fechar a porta, imediatamente sentiu que algo estava errado. O corredor estava vazio, vazio demais. Nem um som de armário, nem uma risada. Só silêncio. Então, passos pesados soaram atrás dela. Ela se virou abruptamente. Tyler, Brad e Nick avançavam lentamente, formando uma fila que bloqueava sua saída. Seus rostos não demonstravam mais a diversão habitual, mas uma determinação perturbadora. Então Carter, disse Tyler em voz baixa, mas ameaçadora, você vai interpretar o boxeador misterioso, hein? Emily deu um passo para trás. Afaste-se. Não tenho tempo para seus joguinhos. Brad riu baixinho. Jogos? Não, só queremos verificar se os rumores são verdadeiros. Nick estalou os nós dos dedos. Sim, uma pequena demonstração, nada sério. Emily balançou a cabeça. Não quero problemas. Mas Tyler acenou para seus cúmplices. Num instante, Brad estava atrás dela, impedindo sua fuga, enquanto Nick se aproximava pela lateral. Suas sombras se alongavam ameaçadoramente contra a parede do corredor. Viu, a questão é que você está nos desrespeitando quando nos ignora, disse Tyler, aproximando-se. E isso, eu não consigo deixar passar. Ele levantou a mão e deu-lhe um leve e deliberadamente provocativo toque no ombro. Vamos, mostre-nos seus famosos reflexos. Emily sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Anos de treinamento a ensinaram a analisar cada movimento, cada distância. Ela já sabia onde atacar, como se esquivar, mas ela estava lutando internamente. Não reaja. Não caia novamente nessa. Brad, atrás dela, jogou de repente a bolsa de ginástica dela no chão. O barulho ecoou pelo corredor vazio, quebrando o frágil equilíbrio. Tyler se aproximou, com o rosto a centímetros do dela. Você é só um mentirosozinho, Carter, ele sussurrou. E hoje à noite vamos provar isso. Naquele momento, Emily sabia que não tinha escolha. Seus punhos, que ela vinha segurando há muito tempo, se fecharam lentamente. Seu olhar mudou. O fogo que ela havia enterrado tinha acabado de ser reacendido. O tempo pareceu passar mais devagar. Emily sentia o coração batendo como um tambor no peito, cada batida ecoando em seus ouvidos. As três figuras à sua frente não eram mais apenas estudantes arrogantes.
Tornaram-se adversários. Tyler estendeu a mão, pronto para empurrá-la contra a parede. Mas antes que seus dedos tocassem os dela, Emily girou ligeiramente para a esquerda, evitando o contato com um simples movimento do pé. O movimento foi tão rápido que Tyler perdeu o equilíbrio e tropeçou um passo. O que? Ele deixou escapar, surpreso. Nick, divertido com a cena, imediatamente avançou. Ele estendeu a mão para agarrar o pulso dela, mas Emily reagiu sem pensar. Ela levantou o antebraço e desviou o golpe. Então, com um gesto brusco, colocou uma esquerda direita perfeitamente ajustado, não no rosto, mas no torso. Nick prendeu a respiração imediatamente e deu um passo para trás, apertando o peito, incapaz de respirar normalmente. Brad, furioso, tentou agarrá-la por trás. Emily sentiu sua presença antes mesmo que ele a tocasse. Ela dobrou os joelhos levemente, agarrou o braço dele no ar e usou seu próprio peso contra ele, um movimento brusco que o jogou no chão com um baque. O silêncio caiu no corredor. Tyler encarou os dois amigos no chão com os olhos arregalados, incapaz de reagir. Deu um passo para trás, mas seu orgulho venceu. Você acha que pode me humilhar? A mim? Ele gritou, vermelho de raiva. Ele avançou, punho erguido, pronto para atacar. Emily o viu chegando como se estivesse em câmera lenta. Seu corpo se lembrava, a guarda alta, o giro pélvico, o impacto calculado. Quando Tyler tentou alcançá-la, ela se esquivou com um leve movimento de cabeça e no mesmo instante, acertou um gancho de direita preciso e controlado, que parou a 1 milímetro de seu maxilar. O jovem ficou paralisado de medo. Emily não havia atacado, mas a ameaça era clara. Se ela quisesse, ele já estaria no chão. Ela baixou lentamente o punho, com os olhos fixos nos de Tyler. Eu disse que não queria problemas. Ela sussurrou com uma voz calma, quase gélida. Tyler engoliu em seco, sua confiança se esvaindo. Atrás dele, Brad ainda gemia no chão, e Nick respirava pesadamente curvado. Emily pegou sua bolsa e girou nos calcanhares sem dizer mais nada. Seus passos ecoaram pelo corredor, deixando um silêncio pesado atrás dela. Pela primeira vez, Tyler e seus amigos entenderam. Emily não era um alvo fácil. E sem saber, ela tinha acabado de começar um boato que deixaria a escola inteira em chamas. Na manhã seguinte, a atmosfera na Lincoln High School era diferente. Os corredores pareciam mais barulhentos do que o normal, mas assim que Emily apareceu, as conversas foram interrompidas abruptamente. Grupos de alunos se viraram para vê-la passar, como se ela tivesse se tornado uma curiosidade. Ela sentiu os olhares a seguindo, mas ninguém ousou se aproximar. Os boatos se espalharam como fogo. Aqueles que tinham visto ou ouvido o que acontecerá perto do ginásio já comentavam em voz baixa. Eu juro, ela nocauteou Nick com um soco. É impossível. Nick tem quase 2 metros de altura. Estou te dizendo. Ela escapou do Tyler como num filme. Ele não conseguiu fazer nada. Emily continuou seu caminho, cabisbaixa. Ela não gostava de atenção, especialmente daquela que vinha do medo. Ela queria evitar conflitos, mas agora todos sabiam que ela estava escondendo algo. Ao entrar na sala dos professores, ela encontrou o olhar de treinador Miller. O homem estava lendo o jornal local, mas olhou para ela com uma expressão meio séria, meio orgulhosa. Você não perdeu o jeito, aparentemente, ele disse neutramente. Emily abraçou sua bolsa. Não tive escolha, ela sussurrou. Você sempre tem uma escolha, respondeu ele calmamente. Mas às vezes é preciso mostrar a algumas pessoas que elas foram longe demais. Enquanto isso, do outro lado da escola, Tyler andava com os amigos, muito mais quietos do que o normal. Brad ainda massageava o ombro dolorido, enquanto Nick tinha hematomas visíveis sob a camisa. A arrogância habitual deles havia desaparecido, substituída por uma raiva contida e uma profunda sensação de humilhação. Ela nos fez de bobos, Tyler cuspiu entre dentes. Na frente de todo mundo. Brad gemeu. E agora a escola inteira está olhando para nós como se tivéssemos levado uma surra de uma garota. Tyler cerrou os punhos. Seu orgulho como capitão, como a estrela da escola, estava despedaçado. Não podemos deixar isso passar. Vou acabar com ela. Na frente de todo mundo. Nos corredores, a história ganhava força. Alguns alunos começavam a admirar Emily em silêncio, impressionados com sua calma e postura. Outros, influenciados por Tyler, a viam como uma ameaça, uma intrusa que ousava desafiar a hierarquia invisível da escola. Mas o que mais impressionou Emily foi o olhar de um aluno que ela mal conhecia. Chloe Turner, a garota tímida, se aproximou dela quando ela saía da academia, com os olhos brilhando de admiração. Senhorita Carter, o que você fez foi incrível. Você não ficou com medo? Emily hesitou, depois sorriu fracamente. E claro que eu estava com medo.
Mas às vezes não é o medo que importa, é o que você faz apesar dele. Chloe a encarou boquiaberta. Para ela, Emily tinha se tornado mais do que uma instrutora de fitness. Ela estava se tornando um modelo a ser seguido. Nos dias seguintes, o boato continuou a crescer. A princípio, era apenas um sussurro nos corredores, mas logo as evidências começaram a circular. Um estudante apaixonado por esporte, Derek Wilson, pesquisou na internet depois de ouvir sobre os talentos ocultos de Emily. E ele encontrou o que ninguém esperava: vídeos antigos de torneios amadores, filmados em academias empoeiradas em Ohio. Mostrava uma adolescente com o cabelo preso em um rabo de cavalo, os olhos ardendo de determinação, desferindo socos com a velocidade da luz. O comentarista gritou seu nome, e é uma vitória por nocaute técnico para Emily Carter, futura estrela em ascensão do boxe feminino. No dia seguinte, esses vídeos já estavam circulando em todos os celulares da escola. No refeitório, os alunos os passavam de mesa em mesa. Alguns olhavam com admiração, outros com incredulidade. Ela mesmo? De jeito nenhum, ela já tinha esse olhar. Uau, ela poderia ter sido uma profissional. Emily, por sua vez, entrou no refeitório naquele dia, sem saber que havia viralizado em sua própria escola. Mas assim que ela entrou, todos os olhares se voltaram para ela. Os sussurros recomeçaram. Chloe veio até ele com um largo sorriso nos lábios. Senhorita Carter, é você nos vídeos, não é? Emily congelou no lugar. Seu coração saltou no peito. Que vídeos? Ela perguntou, mesmo já sabendo a resposta. Chloe pegou seu telefone hesitantemente e então exibiu o vídeo de Emily, de 16 anos, levantando os braços após uma vitória retumbante. Os olhos da jovem se nublaram instantaneamente. Todas as memórias reprimidas voltaram à tona: o suor, o rugido da multidão, a voz grave de seu treinador torcendo por ela do canto do ringue. Então, a noite do acidente. Os faróis ofuscantes. A sirene da ambulância. As notícias que ela nunca quis ouvir. Emily fechou delicadamente o telefone de Chloe e o empurrou para longe. Sim, sou eu. Mas isso foi antes, disse ela com a voz embargada. O refeitório ficou estranhamente silencioso. Até mesmo aqueles que estavam rindo dela uma semana antes permaneceram em silêncio. Então, uma voz alta quebrou o silêncio. Tyler, sentado com os amigos, levantou-se e bateu palmas com um sorriso irônico. Bem, que heroína! Então é verdade, nossa treinadora é um pequeno boxeador de parque de diversões? Algumas risadas nervosas irromperam ao redor dele, mas desta vez não era uma alegria geral. Muitos alunos o encaravam friamente, chocados com sua arrogância. Emily sustentou o olhar dele sem olhar para baixo. Não estou aqui para brigar, Tyler. Estou aqui para ajudar. Mas naquele momento, ela soube que a verdade viria atrás dela, quisesse ela ou não. Ela não era mais a garota tímida e invisível. Ela estava novamente aos olhos de todos, boxeadora Emily Carter. Na quinta-feira seguinte, a escola estava em polvorosa. Tyler e seus amigos tentaram minimizar o ocorrido, mas os vídeos e os depoimentos dos alunos tornaram impossível encobrir o ocorrido. Emily foi convocada para o escritório de Sra. Rodrigues, acompanhado pelo treinador Miller. As portas se abriram para revelar Tyler, seus pais e a casa de Brad e Nick. A atmosfera era pesada, quase elétrica. Obrigada a todos por terem vindo, começou a Sra. Rodrigues com a voz firme, mas calma. Precisamos esclarecer o que aconteceu na semana passada. Tyler, você gostaria de começar? Tyler, com o rosto vermelho de vergonha e raiva, levantou-se de um salto. Bem, Senhorita Carter. Ele hesitou, incapaz de encontrar as palavras. Ela nos atacou, ele finalmente disse, tentando soar convincente. Emily também se levantou com o olhar fixo nele. Sua voz, calma, mas firme, ecoou pela sala. Você me atacou em um corredor vazio. Você me empurrou, me intimidou e me ameaçou. Eu simplesmente reagi em legítima defesa. Os pais de Tyler franziram a testa. Responder? Exclamou o pai. Mas ele é nosso filho. Emily respirou fundo e continuou. Eu não estava procurando confronto. Mas não podia me deixar atacar sem reagir. Não feri ninguém gravemente, mas acabei com a sua intimidação. O treinador Miller então interveio. Tyler e seus amigos cruzaram os limites. Emily não queria brigar, mas agiu com compostura e controle. É exatamente isso que precisamos ensinar aqui: respeito e autocontrole. Tyler abaixou a cabeça, incapaz de encarar Emily. Eu sinto muito, ele sussurrou com a voz trêmula. A Sra. Rodrigues assentiu. A verdade é clara. Emily não iniciou a violência. E por meio de sua experiência, ela protegeu não apenas a si mesma, mas também sua integridade. Você
Tyler e seus amigos terão que enfrentar as consequências de suas ações. Os pais, ainda em choque, perceberam que seu orgulho injustificado não mudava os fatos. Emily, por sua vez, permaneceu de pé, digna e calma, ciente de que aquele confronto havia marcado uma virada em sua vida escolar. Ao sair do escritório, Tyler lançou-lhe um último olhar. Desta vez não havia mais provocação em seus olhos, mas uma mistura de respeito e humilhação. Emily sabia que dali em diante ninguém mais poderia tratá-la como um alvo fácil. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que seu passado poderia se tornar uma força em vez de uma dor. Nos dias seguintes, a atmosfera na Lincoln High School mudou radicalmente. Os alunos que antes riam de Emily agora a olhavam com uma mistura de curiosidade e respeito. Até mesmo Tyler e seus amigos, silenciosos e cautelosos, evitavam contato direto, cientes de que haviam subestimado alguém muito mais forte do que eles. Chloe Turner, sempre admirada, foi vê-la no final do treinamento. Senhorita Carter, eu não pensei que você pudesse ser tão incrível. Emily deu um sorriso pequeno, mas caloroso. Obrigada, Chloe. Mas não sou só eu. É também o que aprendi lutando e me reerguendo depois dos fracassos. Para a surpresa de todos, Emily decidiu retornar lentamente ao boxe. Não para competir, não para obter glória, mas para ensinar, inspirar e mostrar às meninas da escola que elas podiam se defender e se afirmar. Durante a primeira sessão introdutória de boxe para a equipe feminina, as alunas assistiram com admiração e um pouco de apreensão. Emily demonstrou cada movimento, corrigiu posturas e incentivou a perseverança. As meninas, muitas vezes tímidas ou pouco atléticas, começaram a ganhar confiança, inspiradas por sua força e controle. Tyler, que passava para recuperar uma bola esquecida, observou-a de longe. Ele não disse nada, mas percebeu que aquela não era mais a mesma Emily que ele tentará intimidar. Ela havia se tornado uma figura de autoridade respeitada e admirada. E quando Emily saiu da academia naquela noite, guardando sua mochila, sentiu pela primeira vez em muito tempo uma sensação de paz. Ela havia enfrentado seu medo, assumido o controle de seu passado e transformado a humilhação em força. Ela sabia agora que ninguém, nem Tyler, nem nenhum outro aluno, jamais poderia subestimá-la novamente. Ela havia se tornado novamente não apenas Emily Carter, a boxeadora, mas acima de tudo Emily Carter, a mulher que ousa se levantar e impor respeito. E para ela, era apenas o começo.